Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto de suma importância para o povo cristão, cujo título é Restaurando o Altar. É um texto baseado no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu costumo dizer que toda a história bíblica existem duas verdades. Uma verdade é que quando você lê aquela história que estava escrita na Bíblia, ela faz com que a sua fé aumente e que todo mundo que lê vai compreender perfeitamente o que aconteceu, como a história está contada. A segunda verdade, irmãos, é o que está por trás, eu chamo de plano de fundo. Porque toda a história existe também um ensinamento que poucos conseguem enxergar, mas que Deus quer que as pessoas venham a enxergar e a praticar. Então, uma verdade é que você vai aumentar a sua fé. A outra verdade é que você deve praticar. Todo mundo conhece a história de Elias, quando ele lutou contra os profetas de Baal. Então, se você perguntar para qualquer crente, para qualquer cristão, ele conhece perfeitamente essa história, porque ele já leu uma, duas, três vezes, já viu pregações diversas. Mas eu tenho certeza que aquilo nós vamos falar esta noite, com toda certeza, pouca gente ouviu e pouca gente conhece esse pano de fundo. Então a história começa falando sobre o povo de Israel, o povo judeu. Naquela época, na época de Elias, o povo judeu, que é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estava dividido em duas nações. Uma, o Reino do Norte, ou simplesmente Israel, e a outra, o Reino do Sul, ou simplesmente Judá. Samaria era a capital do Reino do Norte, e nessa época vivia uma época muito, mas muito difícil, pois se tratava de um reino atolado na idolatria. E todas as pessoas, todos os judeus que quisessem entregar o seu coração a Deus, ou mesmo seguir os ensinamentos da palavra de Deus, eram perseguidos. Eles eram impedidos de se chegar a Deus. Em verdade, o pecado estava se alastrando. Porém, isso tudo não é diferente do que ocorre nos dias de hoje. Infelizmente, como eu disse, o pecado está se alastrando e tem tomado conta de praticamente todos os lugares sobre a face da terra. Então, como Deus não se agradava do que via naquela época, com toda certeza Ele também não se agrada do que está vendo hoje em nossos dias. Mas a história de Elias. Elias, um profeta de Deus, é um dos poucos homens que estavam dispostos a mudar a sua geração. Ele batalhava por uma mudança.
porém ele nadava contra a correnteza de seus dias. Ele andava na contramão de todos. Mas isso também não é diferente hoje. Embora as igrejas tenham se multiplicado em todos os países, ainda assim são poucos as pessoas que batalham por uma mudança do cenário atual e que verdadeiramente querem algo com Deus. Naquela época, Elias tinha como adversários o próprio rei Acabe, a sua esposa Jezabel e os profetas de Baal, além de outros profetas que seguiam a outros deuses e não aos seus exércitos. Hoje, nós também temos adversários, os nossos próprios governantes, as leis que são aprovadas no nosso Congresso e uma imensidão de seguidores de deuses que nada tem a ver com seus exércitos. E o pior, irmãos, é que dentro das próprias igrejas evangélicas encontramos disputas pelo poder. Infelizmente, irmãos, grande parte das igrejas que se diz cristã na face da terra está doente. E a grande maioria de seus adeptos estão com seu altar quebrado. Lá na época de Elias, o altar havia sido derrubado. No seu lugar foram construídos altares a deuses estranhos. E para Elias havia chegado a hora de restabelecer um canal de comunicação, reconstruindo o seu altar. Hoje, o nosso coração é a casa de Deus. Infelizmente, a porta do coração da maioria dos seres humanos está fechada para nosso Deus. A maioria dos corpos e dos corações do povo cristão é uma casa vazia. E, infelizmente, irmãos, uma casa vazia, o encardido pode entrar. E entrando, ele toma posse dela. Porém, se buscarmos a Deus, então o Espírito Santo vem e passa a morar em nosso coração, nos guardando de todos os problemas e intempéries da vida. Todo cristão sabe que só existem dois caminhos. Um que leva à morte e outro que leva a Deus. E também a vida, logicamente. O primeiro, que leva à morte, impera o pecado de Satanás. O segundo, que leva à vida, opera o Espírito Santo. Mas, infelizmente, a grande maioria dos cristãos está faltando a essência, ou seja, está faltando o Espírito Santo em suas vidas. Nessa história de Elias, nós podemos tirar uma grande lição, um grande ensinamento. O que Elias nos ensina é que não adianta e não compensa seguir o mundo à nossa volta e deixar as coisas de Deus para trás. Esse é o grande ensinamento. É por
preciso permanecer firme na palavra de Deus. Permanecer firme e andar na palavra de Deus significa andar protegido, andar confiante, é andar com o próprio Deus. Elias chamou o povo para si. Ele precisava estabelecer a comunhão do povo com Deus. Reconstruiu o seu altar que havia sido quebrado. E foi a primeira coisa que ele fez em primeiro lugar. Infelizmente, irmãos, hoje não é diferente. Nós precisamos reconstruir o nosso altar que está quebrado. Isso quer dizer que nós precisamos restaurar nossa comunhão com Deus. Não por culpa de Deus, mas por falha nossa. Elias obedeceu às palavras de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós temos um problema crônico, irmãos. Sim, nós temos um problema crônico. Deus fala, vai, e ele não vai. Deus fala, ora, e ele não ora. Deus fala, quero criar um elo contigo, e ele não permite. Porque grande parte dos evangélicos impedem o agir de Deus por causa da sua incredulidade. A incredulidade não permite Deus agir. Isso não é, eu estou falando. O próprio Cristo Jesus, lá na terra dele, ele não pôde fazer grandes coisas por causa da incredulidade do povo. Mas, apesar disso, Deus quer manter total comunhão com o seu povo, mas sem o altar quebrado. Nosso altar deve estar em ordem. Oséias escreveu: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecesses da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Está lá escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6. É uma verdade. Infelizmente, muitos estão enganando a si mesmos. Acreditam, porque frequentam uma igreja, são divistas fiéis, participam das confraternizações dos irmãos, já estão fazendo a sua parte. A maioria do crente acha isso. Mas não para tudo isso, não para numa mera formalidade. Embora faça parte da vida do cristão, é uma formalidade. Uma vez que aquilo que é exigido por lei não passa de uma simples obrigação. Pergunte a si mesmo: o que eu tenho feito pelo reino de Deus? Quantas pessoas eu ganhei para Cristo Jesus nos últimos anos? Quantas vezes eu falei de Cristo para pessoas fora da minha igreja e do meu círculo de amigos cristãos? Se você tem uma resposta positiva para essas 3 perguntas, você pode ter certeza que seu altar está em ordem. Porém, irmãos, se a tua resposta para qualquer uma dessas perguntas for negativa, cuidado. Mas hoje, como eu falei, Deus
é maravilhoso, Ele é misericordioso. E hoje Ele está te chamando. Está te chamando você para reconstruir sua história. Sim, com esse chamado, Ele quer que você venha reconstruir sua história. Com toda certeza, irmãos, Ele não quer ver você curado e renovado externamente, apenas por fora. Não, Ele não quer isso. Ele quer fazer uma transformação verdadeira, uma transformação vinda de dentro para fora. Ele quer começar por um lugar em que ninguém tem acesso. E dessa forma, o seu exterior poderá mostrar aquilo que já foi plantado em seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta a mim, eu entrarei e com ele cearei. Isso daí tem um significado muito profundo. Cristo Jesus quer fluir em você, para que através de você Ele possa fazer todo o restante. Ele quer depositar em você uma fé e confiança que permita que essa mesma fé esteja ativa em meio às adversidades. Que você tenha confiança no agir de Deus. É verdade, irmãos, que as dificuldades ainda estarão à nossa volta. Sim. Mas elas perdem a força. Porque nós somos renovados pela fé e temos a certeza que estamos firmes em Deus e poderemos ver então o seu agir em nossas vidas e através de nós. Então Ele vai agir em nossas vidas e na vida de pessoas à nossa volta através de nós. Podemos então ter plena certeza da nossa dependência de Deus e da necessidade de sua orientação e provisão. Uma coisa que nós podemos observar é que o altar do Antigo Testamento era um local de reconciliação e perdão. Mas hoje não é diferente. Pois restaurar nosso altar é buscar reconciliação com Deus e com o próximo. Nós não podemos esquecer que você foi escolhido entre milhões e milhões de pessoas que poderiam ter nascido em seu lugar. Quando a sua mãe ficou grávida, poderia ter milhões de pessoas diferentes nascidas no seu lugar. Mas não, você foi escolhido. Você foi escolhido para participar de toda a glória de Deus. É verdade que cada um de nós pode conquistar muitas coisas nessa terra. Sim. Nós trabalhamos, nós labutamos e podemos conquistar muitas coisas. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se Deus não for o centro de tudo e as nossas primícias não pertencerem a Ele, nós nos sentiremos vazios. Um vazio tremendo, que sempre vai estar faltando alguma coisa, e ele só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se você quiser que Deus se manifeste com seu poder em sua vida, primeiro é preciso restaurar o altar do seu coração. Sabe, irmãos, a palavra
nos diz que Elias usou 12 pedras para fazer a restauração do altar. E essas mesmas pedras nós também precisamos utilizar, começando com as duas primeiras virtudes essenciais e indispensáveis: oração e a palavra de Deus. Oração é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E a palavra de Deus deve ser a luz para o nosso caminhar. Usando essas duas, nós também passamos a usar outras três não menos importantes, que são a fé. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança e o amor. Então temos 5 pedras. As outras 7 são complementares e determinam o fruto ou complementam o fruto do Espírito. São alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sim, irmãos. Elias convocou o povo para tomar uma decisão. Mas primeiro ele restaurou o altar e viu Deus se manifestar. Hoje não é diferente. É também nossa missão fazer tal convite. E eu não canso de dizer, irmãos, se você fizer o convite para uma pessoa e ela te ouvir, você ganhou uma alma para Cristo Jesus. Mas se você fizer o convite para uma pessoa e ela não ouvir, você não vai perder nada, irmãos. Porque ninguém perde o que já está perdido. Então, nós precisamos levar a nossa obrigação. É testemunhar de Cristo Jesus. É falar para as pessoas aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele fez em nossas vidas. Nessa noite, irmãos, eu quero fazer um desafio para você que está me ouvindo. Vou fazer um desafio para cada um de vocês. Com toda certeza, irmãos, a sua determinação nesse desafio vai determinar o quanto você terá de Deus para dar às pessoas que estão à sua volta. E também quanto você terá de Deus para você próprio e para a sua família. Então é preciso, irmãos, que esse fogo do Espírito se manifeste todos os dias na sua vida. Para isso é preciso ter coragem, estar do lado de Deus. Então, faça a sua parte. Ainda que outros não tenham a mesma atitude, faça a sua parte. Eu tenho certeza que se você que está me ouvindo pensar direito, você vai fazer a sua parte. Mas eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo vão deixar para depois. Mas não conseguirão.
pois não restauraram o seu altar. São crentes frios, mornos, e que com certeza eles vão ser deixados para trás. Outros vão deixar alguém faça aquilo que deve fazer. Mas somente aqueles que verdadeiramente confiam em Cristo Jesus é que farão e permanecerão de pé. Mas que desafio o senhor está falando, pastor? Simples. Todas as noites, ore e peça para que Deus lhe dê coragem e perseverança para convidar pessoas para vir à sua igreja. Não importa que igreja você é. Placa não entra no céu. Se placa fosse importante, ela ficaria fora da igreja, ela estaria lá no altar. Então, convide as pessoas para ir para a sua igreja. Ah, mas eu não convido porque o meu pastor... A pessoa vai lá e não acontece nada. Sabe por que não acontece? Por causa da incredulidade que está dentro da sua igreja. Mas não seja incrédulo. Seja verdadeiro. Confie em Deus. Porque eu tenho certeza que se você convidar uma pessoa para ir na sua igreja, ela está doente, ela está com problema, não importa o que seja, e ela for, Deus vai te honrar. Porque Ele não deixa ninguém passar vergonha. Ele vai te honrar. Se o teu pastor não é bom o suficiente, e ninguém é bom o suficiente, ele vai levantar pessoas dentro da sua igreja, mesmo que seja uma criança, para orar para aquela pessoa que você convidou, para que ela seja curada. Então tenha fé. Tenha fé. A Bíblia nos mostra um exemplo claro disso aí. Na história de Naamã, existia uma menina que foi levada escrava para a terra de Naamã e ficou sendo escrava da esposa de Naamã e do próprio Naamã. Aquela menina era escrava. Ela não tinha o porquê falar alguma coisa. Ela não tinha porquê ajudar Naamã, porque era uma escrava. Muitas vezes comia o resto da comida deles. Mas ela não pensou nas circunstâncias que vivia. Ela pensou em agradar a Deus. E ela chegou para a mulher de Naamã e falou: ó, se o meu senhor estivesse na frente do profeta em Samaria, ele seria curado. E o que diz a história? Naamã foi curado, apesar da incredulidade dele. Então, irmãos, a tua fé deve ser suficiente para curar pessoas. E Deus vai levantar pessoas dentro da sua igreja para que venha curar aquelas pessoas, venha libertar aquelas pessoas, venha transformar aquelas pessoas que você convidou. Não tenha medo, irmãos. Profetize. Deus não permitirá que você seja envergonhado. Ele vai honrar o seu convite. E como eu falei, ele vai levantar, mesmo que seja uma criança, para que o seu propósito se cumpra. Faça isso durante a sua vida. Assim como Elias, você verá o agir de Deus na sua igreja, na vida das pessoas e principalmente na sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.